Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para todos sempre. Pai, abrimos o nosso coração, queremos receber aquilo que o teu Espírito tem para cada um de nós nesta manhã, Senhor. Ó Deus, usa os meus lábios e abre também os ouvidos espirituais de cada pessoa neste lugar, para que receba a tua palavra com o coração aberto, ó Pai, e que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Levanta a sua mão direita e diga assim: Pai, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Você já pensou em desistir alguma vez da vida? Você já pensou em desistir da liderança, desistir, sei lá, da sua carreira, desistir de um projeto, dos estudos, e abandonar tudo, dizer: eu quero sumir, eu quero desaparecer do mapa? Normalmente, quando nós somos assaltados por esse tipo de pensamento, a primeira coisa que vem à nossa mente, o primeiro pensamento é: eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar, eu vou começar a minha vida de outra forma, de outra maneira, eu vou abandonar a liderança, vou procurar uma igreja, vou me tornar membro, eu quero ir participar do culto, depois voltar para casa e não quero me envolver mais com nada. Quando esses pensamentos ganham força na nossa mente, a gente pensa assim: é o fim da linha, não dá mais. Aí é quando a gente pensa que acabou. E se você já pensou alguma vez na vida dessa forma, se você, como eu, já teve esse tipo de pensamento, de desistência, de parar, de não ir mais em frente, de desacreditar de tudo e de todos, eu tenho uma palavra de Deus para você: você não vai morrer na travessia. Você acredita isso? Sim ou não? Então fica de pé nesse momento. Eu quero que você diga isso para 3 pessoas: você não vai morrer na travessia. Diga isso. Diga profetizando, diga: você não vai morrer na profecia, na travessia. Aleluia, pode se assentar, pode se assentar. Pastor, por que eu não vou morrer na travessia? Você não vai morrer na travessia, porque o Senhor intercede por você. Diga aleluia. Há um Deus que intercede por você. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele trata de um momento muito desafiador na vida de Jesus. Jesus havia acabado de receber a notícia da morte de João Batista. Quem foi João Batista?
João Batista foi o precursor de Jesus, foi aquele que abriu o caminho. E João Batista também, ele era primo de Jesus. Ele foi a pessoa quem batizou Jesus. Claro que na cultura judaica, primo muitas vezes é uma referência de uma pessoa muito próxima, de uma pessoa muito amiga, não necessariamente que tenha laços de sangue. Mas se tinha laços de sangue ou não, essa é uma coisa importante. A questão é que eles tinham um vínculo muito forte. E receber a notícia de que uma pessoa a quem nós amamos partiu é realmente algo muito doloroso. Principalmente quando isso acontece num contexto de muita violência. Quando isso acontece num contexto de muita injustiça. E qual foi o contexto? Uma jovem dançando, ali agradou o rei Herodes. E ele falou, olha, me pede qualquer coisa, até que seja metade do meu reino, e eu vou te dar. E ela foi, se aconselhou com a mãe, e a mãe disse, pede numa bandeja a cabeça de João Batista. E ela foi lá e pediu. E foi assim que João Batista foi executado. Então, você receber a notícia, e como ela chega para Jesus, de que seu grande amigo, aquele que o batizou, acabara de partir, de uma forma cruel, de uma forma violenta, de uma forma sarcástica, aquilo entristeceu o seu coração. E a Bíblia diz que quando Jesus recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele se apartou para o mar da Galileia para orar sozinho. O que Jesus queria? Eu vou orar. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou lá do outro lado do mar da Galileia, já tinha uma multidão esperando. E Jesus passa a ministrar essa multidão. Ele ministra, e quando ele termina, parece que a pregação foi muito longa, demorou um dia inteiro, está todo mundo faminto. E Jesus vai fazer aquele grande milagre da multiplicação dos pães e peixes. Irmãos, quando a turma vê Jesus multiplicando pães e peixes, gente carente, gente faminta, gente necessitada, o povo falou, esse é o líder que nós precisamos. Então eles começam a gritar, rei, 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 Jesus é o nosso rei, 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 Jesus é o nosso rei. E Jesus percebe que aquele povo está o assediando politicamente. Eles não estão pensando num rei espiritual, eles estão pensando no libertador do jugo romano. E naquele momento, percebendo que os discípulos não teriam maturidade para lidar com esse tipo de assédio, a Bíblia diz que ele insistiu para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. E enquanto eles iriam, Jesus ia concluir o serviço ali, porque tinha gente comendo ainda tinha pão para recolher, ainda tinha peixe. E essa palavra aqui, insistir, nesse contexto, significa você ordenar, você forçar, você instar, você dizer assim, eu estou mandando, porque parece que eles não queriam entrar no barco. Jesus falou, entra que eu estou mandando. Senhor, mas como é que vai ser? E o povo aí, deixa comigo. Vai para o outro lado. Eu acho que ele teve que fazer isso com cada um dos discípulos, para que eles o obedecessem. Diga assim para quem está do seu lado, o Senhor nunca lhe dá uma ordem, Ele coloca numa furada. O que o Senhor queria era levar os discípulos a uma experiência. É a mesma coisa que Ele quer conosco nessa conferência, nos levar a uma experiência. E é interessante que enquanto os discípulos estão no meio do mar, a Bíblia diz que Jesus se retira novamente para orar. Ele vai para o monte. Mateus 14, 22, diz assim, e logo... Isso aí, de onde saiu o slide aqui? Ah lá, né? Ok. E logo ordenou Jesus... Aqui, ok. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Quer dizer, não tinha terminado a reunião. Os discípulos foram,
Mas o pastor continuou para atender o irmão e fechar o prédio no final. Às vezes acontece isso também, né? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Olhem para mim. Enquanto os discípulos estavam no meio do mar, Jesus estava no alto do monte. Enquanto os discípulos estavam no meio da travessia, Jesus estava orando por eles, à distância, mas sabendo exatamente o que cada um estava passando e a experiência que estavam vivendo naquele momento. Sabe por quê? Nada nesse mundo passa desapercebido aos olhos do Senhor. Não tem nada. Às vezes você diz assim, pastor, tem coisas que eu nunca verbalizei, nunca falei para ninguém. São coisas que estão entre mim e Deus, são coisas que estão acontecendo que eu acho que ninguém sabe. Jesus está de olho em você. E Jesus está acompanhando cada detalhe da sua vida, porque nada passa desapercebido aos seus olhos. Isso nos ensina algo tão profundo, irmãos, porque mesmo quando parece que estamos sozinhos na tempestade, há um Senhor que intercede por nós. Você já passou por tempestades na sua vida, sim ou não? Vento forte, tempestade. Eu já passei muitos ventos fortes, muitas tempestades, mas você nunca passou sozinho. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. É a palavra do Senhor, porque eu sou o Senhor, eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, ó bichinho de Jacó. Não temas, porque eu escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. Então, enquanto você luta, Jesus ora por você. Enquanto você muitas vezes chora, Jesus intercede por você. E quando você acha que você vai morrer, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças, pastor. Lá no monte tem um Senhor intercedendo pela sua vida. Aleluia. Quando eu era adolescente, a gente cantava muito uma música que dizia assim, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Olha aí. É isso, solta o cabo da nau, porque às vezes a gente quer ficar preso, a gente diz, não vou correr esse risco. A Bíblia diz que Jesus despedia as pessoas, terminou o trabalho, subiu ao monte e foi orar, e até hoje Ele está intercedendo por nós. Até hoje Ele está intercedendo pela nossa vida. Irmãos, no início dessa história, Jesus queria sair para descansar. Ele queria sair para ficar sozinho, mas a multidão chega, ele com aquele espírito de servo se dispõe a servir, vai ministrar, e depois de ministrar uma grande multidão, e ter operado o milagre, e ter liberado os discípulos, a Bíblia diz, ele novamente ficou sozinho e foi orar. Deixa eu falar algo para você, às vezes você vai querer descansar e você não vai conseguir. Quando você não puder descansar, ore. Quando você não puder fugir da situação, ore. Quando você não puder comprar, ore. Quando você não puder resolver, ore. Quando você não souber o que fazer, ore. Quando você não puder nem falar, ore. Porque a oração é o recurso que o Senhor colocou à nossa disposição. Essa semana eu estava falando para o irmão. Eu falei, irmão, a gente ora, a gente às vezes não sabe o que fazer. E eu estava testemunhando ontem para um grupo de 85 homens. Eu falei, olha, quando eu casei, eu tive que pedir sabedoria a Deus. Senhor, me ensina a ser marido. Eu não sei. Eu fui solteiro a minha vida toda. Agora eu estou casado. E eu morei sozinho. Agora tem alguém que manda em mim.
Não é fácil, vocês não sabem o quanto que a gente sofre com essas mulheres. Estou brincando, irmão, estou brincando. Depois eu tive filhos, eu tive que aprender a ser pai. Aí quando eu aprendi a resposta da pergunta, eles mudavam a pergunta. E um dia eu lembro que eu estava conversando com o pastor Aloysio, meu filho adolescente. Eu falei para ele: pastor, me ajuda. Eu acho que eu não estou sabendo lidar com algumas situações. E o pastor Aloysio, muito sábio, ele falou assim: Ricardo, você já foi pai de criança e você foi pai de juvenil, mas você nunca foi pai de adolescente. Você tem que se repaginar, fazer um retrofit, e você tem que assumir agora o papel de um pai de adolescente. E eu falei: meu Deus, é mesmo, eu estou tentando lidar com meu filho igual quando ele era totalmente independente, e agora ele não é mais uma criança, mas também não é um homem formado. Às vezes ele se acha uma criança, às vezes ele se acha um homem, e eu não sabia o que fazer, e eu descobri que nós pais não sabemos o que nós queremos. O menino não sai do quarto, você fala: você tem que sair um pouco, você tem que ir para a rua, vai ver um colega, não tem ninguém, você não participa de nada. Aí ele dá na sair, você fala: você tem que ficar em casa, você sai toda hora. Aí o menino começa a comer, parece a praga lá dos gafanhotos no Egito, por onde ele passa fica deserto, abre o biscoito, toma o iogurte, e você fala: para, você está comendo demais. Aí ele para de comer, ele não quer comer, você fala: não, meu filho, você tem que comer. Eu falava: Deus, me ajuda. A gente não sabe o que a gente quer, e a gente precisa da ajuda do Senhor, é ou não é? E a gente vai orar, irmãos. Às vezes a gente quer ter aquela vida tranquila. Eu acho tão bacana. A gente ouve, né, os coaches dando aquele ensino, ele diz assim: levanta às 5 horas da manhã, aí você mergulha num balde, num recipiente com gelo, aí faz a sauna, aí dá uma corrida de 45 minutos, depois você volta, aí você toma um café, bacon, suco de laranja, e não sei o quê, e aí você lê 15 páginas de um livro, depois você leva o menino para a escola, aí você volta, aí você pega o seu checklist, começa o seu dia, na hora do almoço, desliga o seu celular, tira 15 minutos de cochilo. Meu irmão, isso é tão bonito na teoria, mas no dia a dia não é assim. Às vezes você já acorda catando cavaco, pega o menino aqui, bota a mochila ali, faz o café aqui, atende o telefone, estou chegando, dirige maquiando, dirige lembrando das coisas, não é? Você fala: na prática não tem nada. É bonito, mas no dia a dia não tem nem piscina na casa para você mergulhar. Onde que eu vou botar? Só tem gelo no refrigerador, vou mergulhar onde nesse gelo, pelo amor de Deus? Cadê o bacon? Cadê a jarra de suco de laranja, a mesa forradinha? A gente precisa descansar, irmãos, a gente precisa descansar. E Jesus saiu para descansar, porque ele precisava descansar. Eu também preciso, você também precisa, só que nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue aquele roteiro da agenda que a gente idealizou. E todas as vezes que você tentar e não conseguir, você ainda tem um recurso: ore. Porque a oração é o descanso da nossa alma. A oração é o refrigério da nossa alma. Eu vou repetir: quando não der para sair do seu jeito, ore. Vai orando. Vai dirigindo e orando. Vai pegando o ônibus e orando. Vai lavando a louça e orando. Vai cuidando da criança e orando. A Bíblia diz: Jesus foi orar, porque a oração nos renova. Você precisa orar mais, você precisa saber que tem alguém que de dia e de noite está diante do Pai e intercede por nós. Você não está sozinho nessa causa, há um Deus, há um homem Deus
assentado à destra do Pai, intercedendo por você, pela sua vida, pelas suas questões, pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Oh, meu irmão, hoje mesmo, quando você acordou, Ele já estava intercedendo por você. E porque Ele intercede por nós, essa é a certeza que nós temos, que você não vai morrer na travessia. Pastor, e a tempestade? Mas lá do monte, o mestre te vê, não é assim que diz a música? Né? Assim, solta o cabo da nau, tem uma parte que fala isso. Lá do monte o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer. Sua mão bem nos pode suster. Solta o cabo da nau. Segundo, você não vai morrer na travessia, porque é uma palavra que sustenta a sua vida. Há uma palavra que sustenta a sua vida. Eu não sei qual a palavra, tem uma palavra que sustenta a minha vida, mas tem uma palavra também que sustenta a sua vida. Eu me lembro, eu casei, levei 4 anos para ter o primeiro filho. E quando eu tive filho, muita gente chegava para mim e falava assim: ó, é melhor você ter um filho só e dar tudo do bom e do melhor para ele, do que você ter 2 filhos e não conseguir dar uma vida boa para ele. Porque escola é caro, porque isso não sei o que e tal. Irmão, cuidado com quem você ouve. Muito cuidado com quem você se aconselha. Porque se você seguir uma direção errada, você pode entrar numa rota de incredulidade, de ceticismo, que vai abortar os propósitos de Deus na sua vida. E um dia, eu estou lá em Goiânia, minha esposa, meu filho participou de conferência na barriga, no colo, engateando, andando, todo ano ele estava lá, né, com ele. E um dia, o pastor Luiz pegou ele assim e falou: nossa, mas seu filho é tão bonito. Quando é que vai vir o próximo? Eu falei: eu não sei se vai vir o próximo. Ele falou: por que não? Eu falei: ó, pastor, porque, sei, as coisas estão caras, né? E eu quero dar para ele uma condição boa. E eu me lembro desse dia, ele olhou para mim e falou assim: Ricardo, se você continuar servindo a Deus, sua vida só vai melhorar. Sua vida não vai piorar. Sua vida só vai melhorar, daqui para frente só vai melhorar. E se você tiver um arrependimento lá na frente, vai ser o arrependimento de não ter tido mais filhos. Chamei a esposa e falei: vamos agora para o hotel. Vamos resolver essa questão. E minha esposa era igual às mulheres hebreias. Piscava, ela engravidava, não podia nem passar perto. E foi assim que veio o segundo, o terceiro, o quarto, né? Uma gravidez ela perdeu, mas como foi tudo cesárea, teve que parar, porque 4 cirurgias, mas por nós continuaríamos. E muitas vezes, quando as questões às vezes assim abalavam, eu lembrava da palavra dele, disse: eu tenho uma palavra de Deus na minha vida está melhorando, minha vida não está piorando. Irmão, a sua vida em Deus, ela está melhorando, ela não está piorando. Às vezes é como a onda do mar, daquele recuo estratégico, mas ela nunca volta para o mesmo nível. A maré está aumentando, a maré está enchendo, e um dia você vai olhar para trás e vai dizer: ainda bem que eu fui naquela conferência, porque eu me agarrei a uma palavra, e essa palavra sustentou a minha vida. Essa palavra sustentou a minha vida inteira. O texto diz que a ordem de entrar no barco e atravessar para o outro lado partiu de Jesus. Então eles tinham uma palavra. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Olha para mim, era final da tarde. Enquanto Jesus subiu ao monte para orar, os discípulos começaram a travessia. Agora, eles estavam atravessando aonde? No mar, que é o lago de Genezaré, o mar da Galileia, onde eles conheciam como a palma da mão. Era um trajeto que eles estavam acostumados a fazer. Eles sabiam de uma a outra margem como era aquele mar. Já estavam acostumados, já sabiam o que os esperava. Mas quando a noite caiu, a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, diga, no meio do mar. E a Bíblia diz que o barco começou a ser fustigado pelo vento, pelas ondas, porque o vento era contrário.
E aqui eu quero falar algo muito importante para você, homem de Deus, mulher de Deus. Querido irmão, eles não entraram no barco porque eles quiseram. Eles entraram no barco porque o Senhor mandou. Existe um entendimento no meio evangélico que se foi o Senhor que mandou, vai ser uma linha reta. Não vai ter altos e baixos, porque foi o Senhor que mandou. Não vai ter dificuldade, porque foi o Senhor que mandou. Não vai ter tempestade, porque foi o Senhor que mandou. Mas aqui nós vemos que eles estão no barco que Jesus quis. Eles estão na rota que Jesus ordenou. Mas ainda assim havia uma tempestade. O fato de você estar passando por uma tempestade na sua vida não significa que você esteja fora da vontade de Deus. O fato de você estar lutando às vezes para pagar um aluguel não significa que Deus não esteja com você. Não significa que você está em desobediência. O fato de que uma enfermidade alcançou a sua família não significa que você está distante do propósito de Deus. As lutas não são sinais inequívocos de que nós saímos da rota que o Senhor traçou para nós. As dificuldades financeiras não significam que você saiu do propósito de Deus. A tempestade vem mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando aqui, eu sei que não é para todo mundo, é para 2 ou 3 pessoas que estão passando por situações na vida, que dizem assim, não, isso não deve ser de Deus, olha que tanta luta, dificuldade. Não, irmãos, com Cristo no barco, tinha uma música que a gente cantava, que é assim, com Cristo no barco, tem uma que ela conhece toda, né? É isso, é BF, é BD, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e o quê? E passa o temporal. Criança a gente cantava isso. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quer dizer que Cristo estava no barco uma outra vez e tinha temporal. Então, o temporal não significa a ausência de Cristo no nosso barco. Pastor, eu pensei que Deus tinha me abandonado nesse momento. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está tendo tempestade, irmãos? Vai passar, vai passar. Agora, tem uma curiosidade nesse texto aqui que é muito importante. O verso 24 diz assim, e o barco, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repitam comigo assim, estava no meio. Diga, no meio do mar. Olha só, o mar da Galileia, como eu falei, conhecido como o lago de Tiberíades ou o lago de Genezaré, é a mesma coisa. Ele é chamado de mar porque ele é muito largo. Ele tem 19 quilômetros de extensão e ele tem 13 quilômetros de largura de uma a outra margem. E eu, em algumas viagens a Israel, toda vez que eu vou lá, passeio lá no mar da Galileia. E quando você for a Israel, porque todo mundo aqui vai a Israel. Todos que estão aqui, eu falo. Ou nessa vida, ou quando Jesus vier com a igreja arrebatada. Porque vai descer em Israel, vocês sabem disso, né? No Monte das Oliveiras. Então, a sua caravana tá certa. Uma está certa. Você pode ir noutra. Mas uma está certa. Essa você vai. E a gente vai lá no Mar da Galileia, e eu já peguei uma tempestade, né, amor? Nós pegamos uma tempestade no Mar da Galileia, fomos surpreendidos. Foi uma loucura, quase evitou, veio um tufão, e jogava o barco de um lado para o outro. Um pastor que estava conosco, a Bíblia dele foi arrancada da mão dele, caiu no mar. O pessoal fez um ato profético, que era a palavra sendo semeada para as nações. Sabe como é que é crente, né? É um negócio assim. Não, que era a palavra, os peixes são as vidas e tal. Eu falei, amém, glória a Deus, aleluia. Mas olha só,
Vamos lá. O Mar da Galileia tem 19 quilômetros de comprimento, de extensão, e 13 quilômetros de largura. Dessa margem a outra margem, 13 quilômetros. Uns dizem 14, mas é isso aí, 13 quilômetros. A Bíblia diz que quando a tempestade, quando eles pensaram ali em desistir, que a tempestade estava muito forte, eles estavam onde? No meio do mar. O que é o meio de 13? 6,5. 6,5. Então, eles já tinham remado o quê? 6,5, 6,5 km tinham ficado para trás. E para frente, faltava quanto para completar a 6,5? Meu irmão, deixa eu te falar. O mesmo esforço que você vai fazer para voltar é o mesmo para chegar do outro lado. Não desiste, vai até a outra margem. Você já chegou no meio, você não vai morrer na travessia. Aleluia. Depois de terem remado, olha o que diz João, cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando por sobre o mar, e ficaram atemorizados. Diga para quem está do seu lado assim, nem pense em desistir. Fala, diga, nem pense em desistir. Você está no meio do processo. A força que você vai gastar para voltar, é a força que vai te levar do outro lado. Então, por que desistir, meu irmão? Pastor, mas a luta está grande, o vento está forte, a onda está fustigando o meu barco, o que eu faço? Rema, 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 não pare, rema, 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 até chegar do outro lado. Não é hora de parar, meu irmão. Ah, pastor, o diagnóstico me assustou. Rema. Ah, pastor, a luta financeira está muito grande. Rema. Ah, pastor, a liderança não está fluindo. Rema. Continua, meu irmão. Porque se eu tivesse parado em cada obstáculo da minha vida, eu não estaria aqui hoje pregando. E ontem nós tivemos uma atividade com os homens. Íamos sair do prédio da igreja às 4:30 da manhã. Subiu um monte. Irmãos, monitorei o tempo a semana inteira. Previsão de chuva, 0. Previsão de chuva, 0. Aqui no local, 0. Onde vai acontecer o evento, 0. Na madrugada choveu. Eu estava pregando na inauguração de uma igreja, numa cidade do interior do Rio. Cheguei em casa por volta de 1h da manhã. Eu falei com a minha esposa, eu falei, vou dormir 2 horas. Vou dormir 3 horas, eu levanto às 4. Meia hora eu estou lá no prédio, para receber o pessoal. Quando deu 3h33, o telefone tocou. Eu, assim, eu sou diferente da minha esposa. Minha esposa, ela acorda aos poucos. Eu acordo de uma vez só. Tocou, menos de 10 segundos eu já estou no banheiro. Ela não, ela toca uma vez, toca a segunda, vai dar o time, entendeu? Tem que espreguiça. É desse jeito, cada um tem, né, o seu, né? Eu pulei, pá! E eu olhava para a tela do celular, não conseguia ler a mensagem. Eu não conseguia ler, eu estava com muito sono. Aí fui concentrando. Aí era o pastor lá do prédio. Pastor, meu celular está cheio de mensagem aqui. Vai ter a forja, não vai ter? Eu falei, por quê? Está chovendo muito. Eu falei, chovendo? Como assim chovendo? Aí abri a janela. Falei, não está chovendo. Não. O motorista do ônibus mandou aqui, ele mandou uma imagem na garagem, chovendo. Ele falou, a garagem do ônibus é próximo do local do evento. Se está chovendo aqui, está chovendo lá. Aí é na hora que você tem que tomar a decisão, né? Você recua ou você vai? Aí eu falei, não, está tudo comprado. A gente vai lá, nem que seja para tomar um café junto, mas a gente vai lá. Aí fomos. Irmãos, deixa eu te falar, não choveu. Choveu antes, choveu quando estava chegando, mas não choveu durante o evento. Mas teve gente que não saiu debaixo do cobertor.
E eu falei para ele, se você ficar olhando na força do vento, e a Bíblia fala isso, né? Aquele que olha o tempo não semeia. Aquele que olha o tempo não sai de casa. E tem dias que você não sai de casa dizendo, vai chover. Vai chover. Você fica o dia todo em casa, não chove, e no final do dia você fala, puxa vida, podia ter saído. Já aconteceu isso com você? O tempo que você vai usar para desistir é o tempo que você tem que usar para insistir. Sabe por quê? O seu socorro está chegando. Eu vim aqui hoje para dizer isso para você. O seu socorro está chegando. Deus vai trazer um tempo de bonança, de refrigério sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua liderança. Deus está trazendo isso. Olha o que o texto diz, o barco estava sendo fustigado. Essa palavra fustigado significa torturar, judiar. A onda veio para maltratar o barco. Tem tempestades que vêm só para nos maltratar, só para nos torturar. Os discípulos estavam remando, Jesus estava orando. Enquanto você rema, o Senhor ora por você, o Senhor intercede por você. Então continue remando, porque tem uma palavra de Deus na sua vida que te garante, você não vai morrer na travessia. Irmão, em breve, a gente vai estar lá do outro lado do Mar Vermelho, tocando pandeiro com Miriam, cantando o hino da vitória, como diz a Cassiane, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, ordenando os anjos. É isso. Em breve você vai estar lá, cantando o canto da vitória, o hino da vitória, dizendo o Senhor é bom. Terceiro, você não vai morrer na travessia, porque o Senhor não vai deixar você na mão. Aleluia. Vamos ficar de pé. Diga para 3 pessoas assim, olha, profeticamente, fala assim, toca no ombro dela e diga assim, o Senhor não vai deixar você na mão. Isso. Diga aí, fulano, o Senhor não vai deixar você na mão. Amém, glória a Deus, pode se assentar. Mateus 14, 23, 25, diz assim, na 4ª vigília da noite, diga 4ª vigília. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, aleluia. Quando eles saíram, irmãos, ainda era dia, Jesus despediu a multidão, o sol estava se pondo. Enquanto isso, a Bíblia diz que os discípulos já estavam mar adentro, enfrentando uma tempestade há horas. Presta atenção, Jesus poderia ter resolvido isso no início da tempestade. Mas o verso 25 diz, na 4ª vigília da noite. Qual foi a vigília? Por que Jesus esperou a 4ª vigília da noite? A 4ª vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. É assim, os judeus, eles computam, né, as vigílias da seguinte forma. De 18 às 9, às 21, de 21 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6. São 4 vigílias. Jesus poderia ter chegado à meia-noite? Poderia, mas ele não foi. Jesus poderia ter chegado 1h da manhã? Poderia, mas ele não foi. Jesus poderia ter chegado às 2 da manhã? Poderia, mas ele não foi. Jesus veio entre 3 e 6 da manhã, não sabemos o horário, mas foi na 4ª vigília da noite. Por quê? Porque na ciência daquela época, eles diziam o seguinte, olha, uma pessoa consegue reagir bem aos problemas até 3 horas da manhã. Quando pastor de jovens, eu liderava vigílias todo mês. E vou falar para você, com muita experiência, muitos anos fazendo isso. O pior horário é entre 3 e 6 da manhã.
quando começa o louvorzão, está todo mundo cheio de gás, está todo mundo, a glória a Deus, aleluia, as primeiras palavras, as pessoas participam, daquele intervalo, volta, o pessoal está no fogo. Mas quando dá 3 da manhã, parece que desarma o disjuntor de todo mundo. Você não pode falar 3 da manhã assim, irmão, vamos ajoelhar e orar. Não faça isso. Não faça, porque depois você não vai conseguir colocar o povo de pé. Entendeu? As crianças já estão deitadas ali, dormindo, mesmo as crianças, sabe? Dá um sono, os olhos pesam, entende? Então, à meia-noite, Jesus sabia que eles ainda davam conta. À 1h, ele sabia que eles ainda davam conta. 2h da manhã, Jesus sabia que eles ainda davam conta de remar. Mas 3h o corpo grita. E o que o corpo grita? Não aguento mais. Pedro diz, não dá mais. A gente rema, parece que a gente não sai mais desse lugar. Tomé diz, nós vamos morrer. Judas fala, vai ser um prejuízo imenso. Mas quando os recursos dos homens acabam, a providência divina começa. É agora que Deus vai agir, é agora que você vai experimentar o sobrenatural. Aí você fala, pastor, mas o senhor falou antes que não era para parar de remar. É verdade, sim, rema, mas eu vou te dizer algo, rema só até as 3 da manhã. Porque quando os recursos da terra terminam, começam os recursos dos céus. Quando você não tem mais forças, o Senhor tem força. Pastor, eu estou aqui, eu estou aguentando porque ainda tem força em você, ainda tem recurso em você, ainda tem soluções em você. A Bíblia diz que Jesus veio, irmão, Jesus sempre vem. Na hora mais escura, na hora mais difícil, na hora de maior desespero, Jesus vem, e Jesus poderia vir de muitas formas. Você vai ler os evangelhos, toda vez que Jesus queria atravessar aquele mar, Jesus entrou no barco, passou para o outro lado, Jesus entrou no barco, passou para o outro lado, Jesus tomou o barco emprestado e passou para o outro lado, Jesus entrou no barco e começou a pregar. Jesus podia usar barco, mas agora Jesus disse, eu não vou usar barco, eu vou de outro jeito. E como que eu vou? Eu vou da maneira mais sobrenatural possível. É noite, é tempestade, vento forte, e a Bíblia diz que ele vai andando por sobre as águas. Pastor, por que sobre as águas? As mesmas águas que fustigavam, que castigavam, que judiavam o barco, as mesmas águas que eram problema para os discípulos, agora não oferece nenhuma resistência para o Senhor Jesus. Meu irmão, o seu maior problema não significa nada, porque eles estão debaixo dos pés do Senhor Jesus, e Ele vai andando por sobre aquelas águas que desafiavam a fé dos discípulos, dizendo, eu sou Senhor sobre todas as coisas. O que é tormento para você, é chão para o Senhor. Levanta a sua mão e diga assim, eu vou pisar sobre aquilo que tentou me humilhar. Diga, eu vou andar sobre aquilo que tentou me destruir. Diga, eu vou caminhar sobre a situação que tentou me matar. Meu irmão, eu não estou falando, sabe, de pessoas não. Eu estou falando de medos, de dores, de angústias, de pavores, daquilo que parecia impossível. Jesus vai passar por cima de tudo isso. Jesus vai passar por cima de tudo isso. E a Bíblia diz que Ele vem andando, Senhor de todas as coisas. E os discípulos no barco ficam atemorizados. E um grita, é um fantasma. Ou seja, está ruim, vai piorar ainda mais. Mas eu te digo, meu irmão, nem sempre depois do vento vem a tempestade. Muitas vezes depois do vento vem o livramento. Pastor, estou passando um vento forte. Pois pode esperar pelo livramento do Senhor. Lá de longe, Jesus gritou assim, eles apavorados, Jesus falou, ei, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Mateus 14, 27. Tem de bom ânimo. A expressão tem de bom ânimo, ela significa literalmente isso, vai tudo ficar bem. Bata no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele assim, meu irmão, vai tudo ficar bem. Lá na sua casa vai tudo ficar bem.
Lá no seu trabalho vai tudo ficar bem. Na sua saúde vai tudo ficar bem. Vai tudo ficar bem. Meu Deus do céu, você está entendendo? Isso aqui já não é mais uma pregação, é uma palavra profética de Deus para a sua vida, dizendo: ei, não importa o tamanho do vento, a força do vento, o tamanho das ondas, vai tudo ficar bem. Aleluia. Quando Pedro ouve Jesus dizendo, vai tudo ficar bem, olha Pedro, 14, verso 28, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Você percebe que Jesus está longe, né? Porque Pedro caminhava com Jesus, e ele não estava reconhecendo que era Jesus. Ele falou, se és tu, Jesus. Se Pedro tivesse vendo a face de Jesus, ele não falaria isso. Então, ele não está vendo. Mas ele está ouvindo a voz. E o Senhor fala para ele, vem. Deus deu uma palavra. Manda que eu vá. Ele falou, vem. E a Bíblia diz assim, e Pedro, descendo do barco. Posso falar uma coisa para você? Jesus vai andar sobre o que você chama de impossível. Mas vou melhorar mais um pouco. Você também vai andar. E Pedro, descendo do barco. Ele saiu do barco, irmão. Gente, tem coisas que a gente só acredita porque está escrito. Porque se você parar para pensar, você fala, não. É igual aquela criança que chegou em casa e a mãe falou para ela assim, e aí filha? E aí filho? O que você aprendeu hoje lá no Domingo Kids? Ela falou, mãe, hoje a pastora falou lá uma história muito forte. Ele falou, o que foi? Ela disse que Moisés pegou o seu exército com metralhadora, fez um corredor, tirou o povo do Egito. Aí foi marchando com aquele povo, chegou de frente para o Mar Vermelho. De repente, Faraó se arrependeu e mandou a cavalaria atrás. Aí Deus mandou um navio, baixou o pranchão, o povo entrou no navio, o navio zarpou. Quando o Faraó chegou, não tinha mais ninguém lá. Aí a mãe falou, filho, eu conheço a história. Não é possível que a pastora falou isso para você. Ele falou, mãe, se eu contar do jeito que ela contou, a senhora não vai acreditar. Tem coisas que a gente só acredita porque está escrito aqui. E Pedro, tirando o pé do barco, descendo, andou sobre as águas, meu Deus, ele andou sobre aquilo que era um problema antes. Você também vai andar sobre esse problema. Na verdade, você não vai sondar, você vai desfilar. Minha esposa costuma falar um negócio lá, um dia eu estava lá, ela ministrando para as mulheres. Aí ela falou assim, minha irmã, quando você for para a guerra, vá pintada, igual os índios, né? Não sai descabelada não, dá uma escova nesse cabelo, põe sua melhor roupa, se pinta, põe um salto alto, vai para a guerra pintada, que você confunde o inimigo. O inimigo olha para ele e fala, cara, mas não está com problema? Pô, mas parece que está desfilando. Ei, você vai desfilar sobre o seu problema. O inferno vai ficar assim confuso, vai dizer, ele está mal ou ele está bem? Porque o crente, quando ele decide andar no Espírito, o inferno não consegue discernir ele. A Bíblia diz que o homem espiritual não é discernido pelo homem natural. Ninguém te entende. Ninguém te entende. Vou falar uma coisa para você. Nem se a Receita Federal for avaliar o seu padrão de vida, ela vai dizer, tem alguma coisa errada. Você come bem, você tira férias, você viaja, aí ele olha lá teu salário e fala, não dá. Não dá. Mas é a maneira que você vai confundindo o inimigo. Você diz, eu não dependo do meu contra-cheque, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pois bem, Pedro descendo do barco, pisou sobre as águas. Aí ele começou a andar, ele está na direção de Jesus. Mas o verso 30 diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Veja, ele não teve medo primeiro ele reparou. O verbo que causou a queda de Pedro
não foi reparar, foi olhar na força do vento. Deixa eu dizer algo para você, você precisa aprender a ignorar o vento. Você tem que aprender a desprezar o vento, a dar as costas para o vento, dizer, eu não estou nem aí. Você vai ficar soprando, assobiando a noite toda, e eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer. O que eu quero dizer para você, algumas pessoas que estão aqui nessa manhã, só estão aqui porque não repararam na força do vento. O vento estava soprando, você levantou da cama. O vento continuou soprando, você foi para o banheiro, tomou banho. O vento continuou soprando, você foi se arrumar, não é? O vento soprando e você entrando no carro, eu estou indo. E uma notícia, e isso, mas tem que resolver aquilo, eu não estou nem aí, eu vou para a conferência. Se você olhasse para a força do vento, você não estaria aqui hoje de manhã não, irmão. Nem eu estaria aqui hoje de manhã. Para vir hoje aqui, eu tive que ignorar completamente a força do vento. Sabe, agora, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você está comigo aqui? Diga aleluia. Se você reparasse na força do vento, você estaria talvez agora ainda debaixo do seu edredom lá. Você estaria agora tomando seu café da manhã e falando, hoje não vou não. Na próxima eu vou. É ou não é? Vou resolver umas coisas hoje. Mas que bom que você veio. Que bom que você veio. Fale para quem está do seu lado assim, que bom que você veio. Porque pelo fato de você ter vindo e ignorado a força do vento, meu irmão, você não vai sair daqui vazio hoje. Olha para mim, Pedro começou a afundar na hora que ele reparou a força do vento. Você sempre vai ter duas opções, ou você coloca os seus olhos no Senhor, ou você coloca os seus olhos nas circunstâncias. Sempre que você colocar os seus olhos nas circunstâncias, você vai afundar. A Bíblia diz que os barcos de Paulo afundaram várias vezes, mas a fé de Paulo nunca naufragou. Eu declaro em nome de Jesus, a sua fé não vai naufragar. E a melhor parte começa agora, quando você pensa que chegou ao fim, aleluia. A Bíblia diz que quando Pedro começou a afundar, olha que coisa maravilhosa, Jesus estendeu imediatamente a mão. Aqui não é a mão do Deus invisível, aqui é a mão do Jesus encarnado, o Deus encarnado, Jesus. A Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e salvou a Pedro. Então vamos lá, fique de pé, por favor. Estenda sua mão assim. A distância da sua mão, mais ou menos, Jesus devia ter aí um tamanho médio nosso aqui, é o mesmo tamanho do braço de Jesus estendido. Jesus estendendo a mão, não é um braço gigante, Pedro estava lá e ele foi lá como homem elástico, tirou ele não. Jesus estendendo a mão, quer dizer o quê? Que Pedro estava o quê? A 1 metro de Jesus. Perto de Jesus, toca no ombro do irmão que está aí na sua frente, aí, ou do seu lado. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Assim como sua mão encostou aí no irmão ao meu comando, o Espírito de Deus está dizendo para você nessa manhã, a minha mão está tão perto de você. Oh, a sua resposta está tão próxima, a solução está tão próxima. Oh, meu Deus, você não vai afundar, você não vai morrer na travessia. Toca no irmão com o seu braço e diga, é essa distância do socorro de Deus para a sua vida, é essa distância do livramento de Deus para a sua vida, é essa distância do seu milagre. Aleluia, você não vai morrer na travessia, meu Deus do céu. E aqui, antes da gente orar, ele diz assim que ambos entraram no barco. Mateus 14, 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. O 30, Jesus vai ao encontro de Pedro, salva Pedro. O 32, eles já estão subindo no barco. E o que aconteceu no 31? A Bíblia não diz. Será que Jesus pegou Pedro no colo? Eu não acredito nisso. Eu acho que foram os dois andando de mãos dadas.
Você vai andar de mãos dadas com o Senhor, meu irmão. Desfilando a sua vitória, mostrando para as pessoas, olha aqui, ó. Olha, Deus vai fazer coisas tão poderosas na sua vida que você não vai ter como explicar. Mas quando isso acontecer, eu vou te dar duas palavras que você vai falar para encerrar a conversa. Ah, mas me explica como é que foi isso. Você vai dizer assim, foi Deus. O que houve? Foi Deus, nem eu sei explicar. Foi Deus. A história não terminou com Pedro afundando. A história não terminou com Pedro dizendo, perdi a minha experiência, naufraguei na minha fé. A história termina com Pedro entrando no barco. Pedro saiu do barco andando sobre as águas sozinhos, voltou com Jesus para o mesmo barco. Deixa eu liberar uma palavra sobre você, meu irmão. Você não vai desistir por causa de uma pequena queda. Vai ter virada na sua vida. Vai ter restauração na sua vida, vai ter restauração, restituição na sua vida. Você começou andando sozinho, agora você vai andar de mãos dadas com o Senhor. E a Bíblia diz que o vento que estava fustigando o barco, o vento cessou. Eu tenho aqui no meu celular uma Bíblia, o pastor Hermes tem também, chamada Olive Tree, que ela tem o significado das palavras no original. E quando você coloca aqui, o vento cessou, é traduzido assim, o vento se cansou. Ele tentou. Ele falou, não dá mais não. Com esse crente não dá não. Com esse líder não dá não. Nós vamos embora, vamos procurar outro barco, vamos procurar outro mar, vamos procurar outro lugar. O vento cessou, o vento se cansou ao ponto de desistir. O vento ficou fatigado, exausto. Ei, irmão, se você não desistir, o diabo vai desistir. Ele só tem uma possibilidade dele prevalecer, é se você desistir. Se você permanecer, ele desiste. No final, quem vai contar o testemunho é você. E como é que termina a história? Jesus entra no barco e está todo mundo adorando. Vamos adorar. Está todo mundo adorando. Verdadeiramente, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Ei, você ainda vai dar um grande culto de ações de graças. Você ainda vai chamar a sua célula e vai dizer, vamos lá em casa, eu vou dar hoje um culto de holocausto. Sabe o que é culto de holocausto, né? Churrasco, carne queimada. Nós vamos celebrar, por quê? Porque eu estava quase afundando, mas eu cheguei do outro lado. Eu estava quase perdendo os meus filhos, mas eu cheguei do outro lado. Eu estava quase desistindo da minha família, mas eu cheguei do outro lado. Eu estava um beiço de pulga para abandonar a liderança, mas eu cheguei do outro lado. Aleluia! Vai ter festa, vai ter celebração, vai ter culto da vitória, meu irmão. Dê glórias a Deus, aleluia, porque verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Levante as suas mãos, diga: Tu és, me submergi a sua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Deus da minha salvação. Da minha salvação, és o
canção e o meu louvor. Amém, irmão? Bigode com bigode, batom com batom. Procura alguém agora, nessa hora. Alguém que Deus coloca no seu coração. Não precisa ser necessariamente a pessoa que está do seu lado, não. Pode ser outra pessoa. Para profetizar sobre a vida dela e dizer: irmão, você não vai afundar. Você não vai morrer na travessia. Você vai chegar do outro lado. Vai ter virada na sua vida. Vai ter culto no seu barco. Vai ter culto de holocausto. Vai ter celebração. Vai ter ações de graça. Escolhe alguém. Escolhe homem com homem, mulher com mulher. Escolhe alguém nessa hora. Libera uma palavra profética. Diga: não desista. Você está no meio do processo. Você vai chegar do outro lado. Você vai contar o seu testemunho de vitória. Nesse lugar, o lugar da sua humilhação será o lugar da dupla honra. O lugar da sua maior derrota será o lugar da sua maior vitória. O lugar das suas maiores tristezas será o lugar das suas maiores alegrias. Aleluia. Profetiza na tua vida do teu irmão. Jesus está no ar. Me traz a dor. O vento só vai servir para te fortalecer. Profetiza. E me faz andar. Profetiza. Sobre as águas. É um novo tempo para nós. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção. Ele é. E o meu louvor. Ele é. Aleluia. Mais uma vez, levanta suas mãos para o céu, bem alto, e declara isso, todo o fôlego dos seus pulmões, mais forte, é para Ele está no barco, isso, mais forte. Aleluia. Glória a Deus, que palavra abençoada. Amém. Quem recebeu do Senhor, diga glória a Deus. Diga aleluia. Fala: eu creio que o vento só vai servir para me fortalecer. Fala assim: ele vai desistir, porque Jesus está no barco. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar um intervalo, 30 minutinhos para a gente voltar. Eu queria pedir, vocês que vão pedir marmita, falem com o Léo, dê seu nome, ele vai orientar vocês lá. Não deixem de fazer isso agora, que na hora do almoço
vai acelerar o processo aí do almoço da gente, amém? 30 minutinhos de intervalo e a gente volta para receber